Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre a cronologia dos Evangelhos. E para hoje temos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, uma parábola bem conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Jesus usou essa parábola para ensinar, para trazer mensagens milenares. E isso que vamos fazer hoje. Vamos destrinchar essa parábola, vamos arrancar dela toda a informação necessária para nosso crescimento cristão. E eu te peço, compartilha esta mensagem com todos aqueles que você achar. Envia a palavra, Deus quem faz a obra, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu estou aqui muito feliz por trazer água viva para a tua sede, para matar a tua sede, que é a água que Jesus traz, tá bom? E inscreve-te no canal, compartilha e se converta em um canal de bênçãos do Senhor. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo pelo evangelista Lucas, capítulo 10, iniciando no versículo número 25 até o 37. E a palavra de Deus diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Glória a Deus, meus queridos. Então, Jesus, ele contou a parábola do bom samaritano ao ser questionado por um homem que era doutor ou perito da lei de Moisés, da lei de Deus. Isso significa que aquele homem era um estudioso das escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna.
Lucas deixa claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar Jesus. Então, Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta. O mestre sempre muito inteligente, hein? Usando todas essas armadilhas para trazer ensinos, inclusive para tentar salvar aquele que eu queria denegrir, que eu queria humilhar. O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus recorrendo a 2 versículos do Antigo Testamento. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, está escrito: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ele resume o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim foi resumido esses 2 versículos pelo doutor da lei, o perito na lei. Então Jesus disse ao homem que ele havia respondido corretamente. Bastava então fazer isto e ele obteria a vida eterna. Será que ele conseguia fazer isso? A resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico de que a lei é santa e que a obediência perfeita a ela resulta em vida eterna. Olha o que está escrito em Romanos 7, versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 12, está escrito: a lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. O problema é que enquanto a lei é espiritual, o homem é carnal e vendido a quem? Ao pecado. Olha o que está escrito em Romanos 7, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O estudioso, ao invés de reconhecer sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, tentou se justificar. Para tanto, ele fez mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Com essa pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que, se ele não cumpria a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor devido ao próximo.
Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época, uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente uns 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive acentuado de cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. Havia muitos rochedos e buracos, e os criminosos eles se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem também. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. Foi isso que aconteceu com o homem da parábola. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Vocês não acham? Mas ele passou direto. Preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei lhe proibia de tocar um cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote. Faz a mesma coisa. Os sacerdotes, eles eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram os auxiliares dos sacerdotes. Ambos falharam em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus. Olha o que está escrito em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Bom, eles não demonstraram amor e misericórdia para com o homem necessitado. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos até mesmo para com os estrangeiros e com os inimigos. Por fim, Jesus introduz a figura do samaritano. Os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus. E vice-versa, os judeus não eram simpáticos para os samaritanos. A antipatia entre samaritanos e judeus remontava os tempos do Antigo Testamento. Naquele momento, na visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança para aquele homem que estava ferido. Pois se o sacerdote não me ajudou e o levita não me ajudou, imagina o samaritano que não gosta de mim. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio.
Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Ele não viu um judeu, ele não viu que um adorava lá e outro adorava cá, ele não viu isso. Ele simplesmente viu uma pessoa, um ser humano que estava em uma situação de calamidade e fez o que tinha que ser feito aos olhos de Deus: ajudar. O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus. Qual foi a pergunta que eles fizeram para Jesus? Quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar ou até do nosso grupo de amigos. Frequentemente o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez pode ser até que esse próximo seja um inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola Jesus posiciona essa pergunta em sua forma correta. O ponto principal não é se perguntar quem é o meu próximo. Não. A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei quem provou ser o próximo do homem ferido. O estudioso teve de dizer que foi o homem que teve piedade do homem, isto é, o bom samaritano, o samaritano. Então Jesus concluiu: vá e continue fazendo o mesmo. Aqui devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor a Deus, seguido pelo amor ao próximo, é um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Oh glória! Nossa maior responsabilidade é obedecer ao mandamento mais importante, o qual o doutor da lei cita com exatidão. Todavia, não podemos amar a Deus, olha aqui, não podemos amar a Deus e ao próximo com perfeição até termos o amor do Senhor em nosso coração. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E em 1 João, capítulo 4, versículo 19, está escrito: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É muito importante saber que somos salvos pela fé, não por guardar
a lei, mas uma vez que a pessoa seja salva, pode depender do Espírito Santo para ajudá-la a encher seu coração de amor. Então, meus queridos, aqui vemos bem claro o que nós devemos fazer. Como ganhamos a vida eterna? Segundo a lei, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Amar a Deus e depois amar o próximo. Agora, será que você consegue fazer isso? Porque se você consegue, você é salvo já. Não precisa de mais nada. A lei fala isso. E isso que se cumpre. Mas você é um homem pecador. O pecado que está em você não te deixa fazer isso. Você pode até falar que faz, mas não faz. E de quem você precisa? Você precisa de um Salvador. Você precisa de Jesus. Porque assim que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor derrama em seu coração quem? O Espírito Santo. E quem te amou primeiro? Deus. E se o Espírito Santo está em você, então você tem possibilidade sim de amar o próximo. Mas antes não. Antes não. Porque o amor depende do Senhor. Então, quem é teu próximo? Será que você está sendo um bom próximo para os que estão necessitados? Todo aquele que precise de amparo, de misericórdia, de ajuda, esse é teu próximo. E teu dever é amá-lo. Não fale que ame a Deus. Não fale que ame a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, quando você não ama seu próximo. Isso não funciona. Não dá certo. Então, se às vezes é mais difícil amar o próximo, porque quem mais te machuca, olha aqui, Deus nunca vai fazer nada contra você. Nada. Deus te ama. Ele te guardou desde a eternidade, inclusive antes de você nascer. Ele já tem um plano na tua vida. Agora eu te pergunto, quem te machuca? Não são as pessoas? Então, você não sabe o difícil que é ajudar uma pessoa que te feriu, que fez uma coisa contra um filho seu, que fez uma coisa contra a tua família, que fez uma coisa contra você, que te passou a perna, que você caiu por conta disso, que te traiu, que te meteu uma faca nas costas. E o dia que você veja essa pessoa em calamidade, o que você vai fazer? Vai dar um chute na cara? Vai fazer a mesma coisa? Não é o que Jesus está pedindo. E não é paçoquismo, e não é bobeira, porque o mundo te vai tildar disso. Você é bobo demais, olha o que fizeram com você, como você ajuda. Gente, que recompensa o mundo vai te dar? Você é eterno aqui no mundo. Nós estamos para coisas maiores. E é momento, é agora deixar essas mágoas e esses ressentimentos. E ajudar sim. Se o teu inimigo te pede ajuda, vai e ajuda. Se uma pessoa que você não conhece te pede, vai, faz. E não pensa nada em troca. Quem te recompensa é Deus. Tá bom? Ele entregou a vida por ti. Gente, lembra quando você era do mundo? Não sei se você é do mundo ainda. Ah, beleza. Você às vezes é do mundo agora. Me está ouvindo. Pensa que você faz de errado o dia todo. Ah, eu não mato, não roubo, mas em sua mente você destrói muitas pessoas. Inveja, um monte de coisa. Traição, adultério, um monte de coisa. Mas já você que é convertido, quantas vezes você não foi um sem vergonha da vida?
E Jesus, ele deu a vida dele por você. Ele entregou a vida dele para que você hoje tivesse uma chance de salvação. Então, o que você deveria fazer pelo seu próximo? Amá-lo. E como você demonstra isso? Ou a pessoa que está precisando de amparo, vai lá e faz o que você deve fazer. O que Deus já de antemão preparou para você fazer. Olha que palavra linda. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticássemos. Então, toda boa obra que você fez e que ainda vai fazer já foi preparada por Deus, muito antes de você nascer. Mas falta teu passo para ir para frente e fazê-la, entendeu? Então, ficou claro que a lei é santa, o que ela fala é verdade. Só que você não tem condição de praticá-la. Você é pecador, a lei espiritual, a lei foi feita por Deus, um ser que nunca pecou. E se você é pecador, você não tem condição de cumprir a lei. Essa história de que eu cumpro todos os mandamentos, isso é falácia, isso é mentira, gente. Você até que pode tentar, mas nunca vai conseguir. Então, se eu não consigo fazer isso porque eu sou uma bosta, um pecador de bosta, o que eu tenho que fazer é o quê? Me apegar, me agarrar aos pés daquele que deu a vida por mim, que me amou primeiro. E quando eu aceitá-lo como meu único Salvador, eu reconheço o pecador, preciso de um Salvador, preciso da vida eterna. E quem único pode me dar isso é Jesus Cristo. Jesus vem, entra em mim, manda seu Espírito Santo, toma posse do meu coração para eu poder fazer as obras que Deus já preparou para mim, para eu fazer. E para herdar contigo a vida eterna. Jesus ganhou tanto por nós. Você sabe que Jesus foi exaltado após a cruz, ele ascendeu aos céus, ele foi glorificar. Deus colocou ele à direita e Deus deu todos os reinos para ele. Então, se Jesus ganhou isso, nós também ganhamos em Cristo Jesus. Então é hora, esse é seu momento. Entra no seu quarto, reconheça que precisa de um Salvador, entrega a tua vida a Jesus e arrependa-se dos seus pecados. E a partir de agora, você vai fazer as obras que Deus já preparou para você fazer. Gostaram do estudo, meus queridos? Vamos a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de estudo bíblico, por mais um dia em que o Senhor nos dá paz, nos dá tempo para pregar a Tua palavra. Que esta palavra alcance milhões. Senhor, entra na vida desse irmão e dessa irmã. Coloca no coração deles a importância da salvação do Evangelho. Que eles consigam entender que só Jesus é a ponte que comunica Deus com os homens. Que eles se convertam, que eles ganhem a vida eterna e que preguem a Tua palavra até os confins da terra, seja pela internet, seja em missões, seja na rua, seja viajando, seja em qualquer lugar, mas a palavra que seja pregada a toda criatura, em nome de Jesus. Eu oro, eu agradeço. Até o próximo estudo. Amém. Então, meus queridos, muito feliz por estar aqui. Que o Senhor te abençoe. Que todos os teus projetos, se for do bem e da vontade de Deus, se realizem. E eu declaro bênção, livramento, amor, prosperidade na tua vida, em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Que a paz do Senhor seja com você e a sua família.